Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, seguinte dia da gente falar sobre com quem você joga. Tá? Antes de a gente começar o vídeo, eu vou pedir novamente uma em relação à voz. Não está 100% ainda, tá? Estou aproveitando para gravar esse vídeo. É no começo da semana e ela não está 100%, já para a próxima semana. Tá? Com relação a com quem você joga, é uma reflexão que a gente vai fazer agora, muito em relação a um dos últimos, que é justamente como a gente cria uma ficção. E ela é válida, tá? Não é uma mentira, é uma ficção, são coisas diferentes. A gente cria uma ficção acerca do jogador, da equipe, e tudo isso implica diretamente em mudanças de comportamento, em mudanças de tomada de decisão, em mudanças de uma série de coisas relacionadas diretamente a uma ficção que você cria. Tá? E aí eu vou usar como exemplo, tá? Só uma questão de exemplo, o Luís Soares, tá? Por conta do hat-trick contra o Botafogo. O primeiro ponto que a gente pode falar sobre o Soares é que quando você joga contra o Soares, você não está jogando contra o jogador do Grêmio. Você está jogando contra o jogador que tem um histórico muito grande. E isso pesa. Tá? Então, quando você fala dele, você vai imaginar ele jogando, você está imaginando jogando mais ou menos no caso do cidade, mas você lembra dele, por exemplo, nesse cenário aqui, que é um cenário de Ajax. Então, você está imaginando um cenário de um jogador que já fez há muito tempo diversas jogadas que foram geniais. Então, esse jogador de explosão, por exemplo, que vai conseguir realizar várias coisas, que vai conseguir finalizar bem, vai conseguir... esse jogador já não existe mais, de fato. Quando eu falo não existe mais, não é nem na questão de um certo desrespeito. É no seguinte, esse jogador tinha uma determinada idade, esse jogador tinha determinados companheiros, tinha determinadas possibilidades de realização, de ação. E aí, nesse ponto, esse jogador já não existe mais. Assim como esse jogador já não existe mais, você também já não existe mais o jogador que estava, por exemplo, no Liverpool. Então, novamente, são interações diferentes, são ações diferentes até pela idade, até pelo físico, até pelas interações com os adversários, até pela ocupação espacial dos demais companheiros. Você tem toda uma modificação na forma como você vai abordar esse jogador, que já não é mais o mesmo nesse ponto. Tá? Uma outra fase de vida, é um outro cenário. Tá? Iago, isso serve também para a próxima fase do Luís Soares, que é no Barcelona? Serve. Então, quando a gente lembra do Soares, principalmente no Brasil, a gente vai lembrar do trio MSN, vai lembrar do Soares atuando em Neymar, Messi, Xavi, Iniesta, Rakitic, Busquets, e hoje em dia ele tem outros companheiros, outras situações. E principalmente você passa a ter outros comportamentos por definição. Então todo esse cenário que a gente está vendo, perceba como quando você vai jogar com esse cara, você não joga apenas com um cara. Você não joga apenas contra aquele cara com a camisa 9 do Grêmio. Você vai jogar contra um cara que, de fato, você vai ter a memória afetiva de todas essas ações. Percebam como esse ponto vai te dando indícios do grau de dificuldade que você vai enfrentar. Então você vai criando internamente uma narrativa na sua cabeça. Caramba, o Soares era o cara que eu contratava no meu modo carreira com o Ajax. Eu ia lá na base do Ajax, contratava o Soares e fazia a carreira progredindo. Eu era o cara que contratava o Soares ou jogava com o Soares no PS1 com o Liverpool. Eu era o cara que jogava com ele no Barcelona. Eu era o cara que via ele sair escorraçado do Barcelona e ter ali na carreira dele, por exemplo, uma reviravolta muito positiva com o Atlético de Madrid. E aí a gente passa a perceber que, mesmo mais à frente da carreira, os signos que ele vai transportar, o signo que ele vai carregar, é o signo de superação e de vitória. Então você acaba não duvidando muito da capacidade que ele tem para fazer. Você acaba imaginando que ele vai dar um jeito de solucionar o problema. Tá?
Então, nesses pontos, nesses aspectos, você passa a perceber um Soares que se supera e que supera os demais, mesmo com uma idade um pouco mais avançada. E aí, quando você tem todo esse cenário que a gente está falando, você vai carregando isso dentro da sua contagem da história. Então, quando você olha, por exemplo, o Soares jogando hoje, o nível de respeito, o nível de intenções são muito propensas de quem tem uma grande carreira. E eu não estou falando que isso seja errado, mas percebam internamente que a forma como eu vou encarar determinadas situações depende da forma como eu crio a história do meu adversário na minha cabeça. Como eu encaro esse meu adversário. Como eu crio essa ficção sobre as coisas que ele era, que ele foi, os valores que ele vai ter. Eu não encaro aquilo como um problema só, ou seja, aquele problema que eu tenho que solucionar. Eu encaro aquilo dentro de uma ficção criada, dentro de uma história criada, de uma narrativa criada. E isso passa também por outros momentos da carreira. A própria vinda para o Nacional, né? Então, assim, você passa a ter um jogador que aqui na América já começou a se provar de novo ser muito útil, ou seja, sai do contexto europeu, vem para o contexto da América e também se prova muito bem, e aí consegue desempenhar um bom papel no Nacional. E aí quando vem para o Grêmio, a gente pode pegar esse exemplo, percebam como as ações vão ser diferentes para ele, como as ações vão ser diferentes dos demais jogadores, né? Seja no primeiro gol, por exemplo, nesse caso, um bom posicionamento, mas também de uma falta de marcação adequada ou de perceber a movimentação. Percebam também, de novo, a hesitação do PR, por exemplo, na saída em cima dos Soares. E você vai colocando pequenos elementos que não são só elementos relacionados à qualidade desse jogador. E claro, tem, é esse o ponto. Mas principalmente são elementos relacionados à história desse jogador. Então, o que a gente está chamando de história desse jogador? Quando você vai jogar contra um jogador desse nível, você não está jogando somente contra o Luís Soares. Você está jogando contra toda uma história. Você já imagina que ele vai fazer isso. Você já compra essa ideia. É você observar o Messi jogando no MLS e perceber que ele vai fazer algo diferente. Ah, mas você tem certeza que ele vai fazer? Não tem como cravar. O jogo vai ser inédito. Mas você tem uma contagem de história tão bem feita, tão bem enraizada, tão bem organizada, que é uma tendência muito grande. Todo mundo está confluindo para esse tipo de ação. Não só no sentido de deixar o cara jogar, mas o cenário é tão propício para que o jogador do nível dele, com a história que ele tem, com a forma que todo mundo observa, tenha um resultado tão positivo, que é nítido que isso vai acontecer. Tá? E aí a gente pode comparar, e aí é o grande Soares como jogador, vamos comparar com o Marcos Leonardo. Por que vamos comparar com o Marcos Leonardo? Porque nas nossas análises é o melhor atacante do Campeonato Brasileiro, é o que tem melhor overall. Então, onde que o Marcos Leonardo leva vantagem? Na taxa de conversão e na finalização. Então, o Marcos Leonardo consegue finalizar mais vezes e converter mais para gol, consegue finalizar mais vezes certo, converter para gol. Nesses dois aspectos que a gente está vendo, quais são os pontos que vão estar relacionados diretamente ao comportamento do Soares mais. Você vai ver o Soares sempre perdendo bola, você vai ver o Soares progredindo mais, passando mais, ou seja, participando mais ativamente desse jogo. Esse é o grande aspecto, esse é o grande ponto positivo que ele passa a ter nesse cenário. Tá? Então, assim, é claro, tudo isso está relacionado não só à forma como ele joga, mas principalmente esse aspecto, todo um histórico que influencia as ações dos companheiros, influencia as ações dos adversários, influencia a própria ação e, é claro, isso passa a delimitar como todo mundo vai reagir dentro de. Tá? Então, respondendo a pergunta, contra quem você joga, é um aspecto histórico. Você tem uma construção estatística que a gente pode fazer, base, que a gente pode dar? Tem, isso existe. Mas, em grande medida, há questões que a gente não consegue mapear e há questões
transmissão de informação, de uma construção de uma linguagem coletiva. Suárez é um grande atacante. Então você vai modificar o seu comportamento, vai modificar a sua percepção, você vai modificar a forma que você vai ler o jogo. Esse é o grande problema. Se essa modificação compensa, tá? E aí é o grande papel do treinador, é justamente adequar essa linguagem e adequar essa forma. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. E até a próxima.